Ninguém sabe o que ocorre no misterioso mar chamado o Triângulo de Florian. Todos os anos, mais de 100 navios que passam desaparecem nas profundezas da névoa. Tem sido um mistério desde muito antes do navio pirata gigante Thriller Bark chegar nesse mar há 10 anos. E é sorte quando a névoa branca paira sobre você, porque ela esconde a face bizarra dos mares com um véu branco. As misteriosas sombras do Triângulo de Florian são um dos maiores mistérios de One Piece, não só pelo seu tamanho colossal, mas por sua importância, porque ao que parece, Imu pode ser a própria personificação dessa divindade marinha, vigiando aqueles que tentam cruzar pelos seus domínios. Quer saber, finalmente, o que são as sombras do Triângulo de Florian? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Os capítulos de God Valley estão pegando fogo. E o Imu, depois de possuir o Saturno, não tem como você não olhar para aquilo e não lembrar de sombras do Triângulo de Florian. Será que é Imu-sama realmente que está ali? Assiste esse vídeo até o final porque eu tenho a resposta definitiva. Sim, vou confirmar para vocês o que é essa sombra, como funcionam os poderes de Imu, e você vai sair daqui fazendo o quê? 1 bilhão de teoria. Antes disso, deixa eu te mostrar uma coisa muito legal. Se você é como eu, que preza pela imagem, mas não perde tempo com ela, se liga na novidade da Insider, a Next-Tech, com design minimalista, atemporal e versátil. Ela não é só uma camiseta, ela é o uniforme de quem chegou ao novo estágio da vida adulta. Mais prático, sofisticado e funcional. Você não está só bem vestido, você está sempre preparado. Você percebe que virou um adulto premium. Tem gente que escolhe o look, tem gente que escolhe tecnologia. O adulto premium, como a gente, faz os dois. Essa camiseta, galera, não precisa passar, regula a temperatura, não desbota e tem cara de CEO quando você veste. Somando aí com o meu cupom MANGAQ e as promoções do site, você consegue um descontão de até 35% off por tempo limitado. Para facilitar, clica no link que eu deixei aqui na descrição e fixado no primeiro comentário e aproveita, tá bom? O cupom já vai ser aplicadinho para vocês. Ó, viva o Premium com a Insider e eu te garanto, vale muito a pena. Pronto, recadinho dado, vamos falar tudo agora sobre os poderes de Umi, ou melhor, Imu, o deus do mar. Então vamos lá, pior geração. One Piece tem muitos mistérios ainda sem resposta. Alguns deles, certamente saberemos a verdade no momento certo da jornada. Outros ficaram para trás e não temos nem certeza se Oda vai revisitar para explicar. Cabe a nós tentar decifrar o enigma e juntar as peças ocultas nas névoas misteriosas das entrelinhas. Um dos meus mistérios favoritos são sem dúvidas as sombras do Triângulo de Florian, que voltaram à vida com a revelação de parte dos poderes de Imu-sama e do Gorosei. Primeiro vamos relembrar um pouquinho desse misterioso Triângulo das Bermudas do mundo de One Piece. Nossa viagem começa lá no capítulo 490, logo após a partida dos Chapéus de Palha de Thriller Bark. Temos o nosso narrador então dizendo o seguinte: ninguém sabe o que realmente acontece. Um mar misterioso, o Triângulo de Florian. Todos os anos, mais de 100 navios desaparecem misteriosamente no meio dessa névoa. Há 10 anos atrás, o navio pirata gigante Thriller Bark chegou nesse mar, mas esse mistério é muito mais antigo. A névoa branca está aqui hoje, escondendo o rosto do monstro marinho que se encontra atrás das cortinas. Ou seja, meus amigos, temos algo grande e vivo aqui. Outra coisa importante, o narrador afirma que não é o Moria o principal curso desses navios desaparecerem nesse mar. E a Lula, mesmo que vagamente, parecia ver algo através da névoa. E a sua tripulação insiste por nunca mais viajar por ali. Pode ser apenas o Oda ampliando, obviamente, as lendas do seu mundo, mas vocês sabem, em One Piece nada é colocado por acaso. Eu duvido que o Oda colocaria tanto foco nisso apenas para ser deixado de lado para sempre. E o Oda costuma responder sempre os mistérios que ficam para trás, né? O Triângulo de Florian, claramente inspirado no Triângulo das Bermudas do mundo real, que inclusive foi um dos primeiros livros que eu li na minha vida. Adorava os mistérios do Triângulo das Bermudas, que é um trecho do nosso mar aqui onde diversos navios, aviões desaparecem misteriosamente, e criou todo esse mito, essa lenda de que existia algo a mais ali. Em One Piece é um trecho do mar onde se deve atravessar quando se sai de Water 7 para a Ilha dos Homens Peixes, e ele está coberto por um nevoeiro tão denso que bloqueia toda a luz do Sol, o que já é bem curioso aí, né, quando quer conectar com o Imu-sama, que não parece gostar muito do Sol. De acordo com Kokoro, a condutora do trem do mar, muitos navios piratas e comerciais
desapareceram misteriosamente a cada ano, e às vezes um navio é encontrado, navegando, sem qualquer pessoa a bordo. Também tem sido dito que havia muitos navios assombrados com corpos mortos navegando pelo mar. Embora seja revelado que as assombrações posteriormente eram atribuídas ao Brook, ainda assim as lendas continuam. E juntando isso, parece realmente uma defesa natural perfeita para o governo mundial impedir grande parte dos piratas na Grand Line de chegarem na metade da viagem. Isto ganha mais contexto com a revelação dos poderes de Imu-sama e do Gorosei. Imu-sama pode no fim ser um monstro marinho ou mesmo aquele que controla a distância mantendo a segurança do fim do paraíso para colocar o medo e impedir que novos piratas cruzem para o novo mundo. A única pista que temos dessas sombras é que elas são semelhantes ao Umibozu, que é uma criatura marinha do folclore japonês, e é importante destacar que apenas a sombra do meio tem olhos, e é muito interessante porque quando você olha para o Imu-sama agora no 1162 possuindo o corpo do Saturno, não tem como você não fazer uma conexão, né? Então daí começou a voltar à tona essa coisa das sombras de Thriller Bark ser de fato Imu-sama. Não sabemos se o resto que aparece por detrás é parte do monstro ou outra coisa. E bom, Imu parecer um Umibozu não é coincidência, ainda mais porque Imu escrito ao contrário é Umi, que significa mar. Inclusive quando o Sabo tá lá na sala do trono, você vê que o Imu ele assume uma forma de um Umibozu. Então sim, Imu poderia ser o Umibozu desse mundo e assumir a forma humanoide com sua fruta pra lá de quebrada. Umibozu também significa sacerdote do mar, e talvez a razão pela qual o mar afunda os usuários de Akuma no Mi seja explicado por esse poder incrível de Imu-sama. É fato que parte dos seus poderes permite que Imu dê aos seus subordinados a marca do abismo, que lhes permite usar partes do seu poder com uma pseudo-imortalidade, atravessar o abismo com aqueles círculos de aparência satânica que vimos em Egghead e em Elbaf. Também acredito que essa marca do abismo pode alterar os seus poderes de certas maneiras. Assim como as formas despertas dos Gorosei todas parecem escuras ou têm esses elementos sombrios no seu design. Pode ser por isso inclusive que eles têm um haki tão imenso e raios negros visíveis quando surgem, porque seu poder está sendo potencializado por Imu-sama. Também vemos essa escuridão em Gunko, lá em Elbaf, quando ela é possuída por Imu, uma enorme explosão de haki. Ela recebe essa mudança no seu design com asas negras e um tridente. Além de Gunko, acabamos mais uma vez de ver o Saturno sendo possuído por Imu, o próprio mundo, e é simplesmente insano. Então, ao usar o seu poder dessa forma, ele pode transmitir sua vontade ao mundo sem nunca ter que se mostrar, o que obviamente explica porque ninguém sabe sobre Imu, mas ainda assim permite que Imu esteja sempre na vanguarda. É interessante, galera, que Imu menciona que as formas demoníacas do Dome Reverse parecem ser a aparência real desse mundo. E olha só, voltando a Thriller Bark, o Moro ele tem a habilidade de cortar a sombra das pessoas e controlá-las. Sua estratégia? Colocar a sombra em um cadáver para lhes dar vida. Então, o dono da sombra desaparece quando é exposto à luz do sol. Eu creio que a habilidade de Imu é parecida, mas um pouco inversa à de Moria, porque Imu pode cortar a sombra das pessoas e ter o controle sobre o corpo. A sombra é dita ser a segunda alma por Robin, e ao fazer isso, a sombra fará parte de Imu, então Imu pode compartilhar o poder que possui com o corpo real, dando aí a tal forma verdadeira. Uma vez que a sombra seja adquirida por Imu, o corpo será marcado, tornando-o quase imortal, pois a força vital é adquirida por Imu. Eu acho que tem alguma relação com David Jones, tá? A sombra é trancada no armário de David Jones, que pode muito bem ser o tal do abismo. O armário de David Jones é de alguma forma sempre retratado como as profundezas do mar, ou o abismo oceânico, o destino final de piratas e marinheiros e até viajantes afogados. E uma vez que o Imu libere a sombra, o corpo pode se deteriorar ao ser exposto à luz solar. Esta pode ser a razão pela qual Imu não pode sair do seu castelo, porque não pode ser exposto à luz do sol, e também porque o Saturno morreu após a remoção da marca em um estalar de dedos. Porém, o ponto curioso, galera, é como a forma de Imu em Saturno aqui lembra bastante as sombras de Thriller Bark, né? O Umibozu que lá habita segundo lendas. E geograficamente temos o fato de Mary Joyce e o Triângulo de Florian estarem muito próximos um do outro, e cada canto do triângulo ter uma base da marinha, como o Impel Down, Enies Lobby e o Portão da Justiça, que leva onde Imu está. Curiosamente, nas lendas do nosso mundo, para não se irritar o Umibozu, os pescadores, quando querem viajar pelo mar, eles têm que fazer orações adequadas e enviar um barril sem seu fundo antes de sair para o mar. O barril sem fundo é usado para que, se eles irritarem o Umibozu, ele afogue as vítimas no barril
cheio de água do mar. E como ele não tem fundo, eles podem impedir um destino horrível e fugir por ali. Sabemos por Nami que os piratas também costumam mandar no oceano um barril como forma de oração por uma viagem segura como oferta ao deus do mar. Na lenda do Umibozu real, se os marinheiros não conseguissem fazer essa oração alcançar os deuses do mar, eles enviariam o Umibozu para puni-los. Então, graças a esse fato incrível, podemos entender como a verdadeira lenda japonesa e o que aconteceu na história podem estar correlacionados. Embora tenhamos descoberto que o barril visto pelos Chapéu de Palha eram na verdade uma armadilha vinda de Thriller Bark, tá? É possível que no começo fosse realmente uma prece para o deus do mar, que então foi transformada em uma armadilha pelo Moria. Lembrem do nome Deimu Nerona, que basicamente significa Deus, tá bom? Os kanjis Deimu inclusive significa Buda, tá tudo interligado a Deus, o próprio deus do mar. Então assim, Imu pode ser a sombra do Thriller Bark? Pô, é uma teoria muito legal, né? Ainda mais quando você olha para a forma do Saturno e coloca sobreposta assim, você olha e fala, pô, é parecida. Só que você tá bem sincero, é a mesma coisa do Dragon. Você pode me trazer 1 bilhão de bicho mítico aqui, pode trazer lendas, pode trazer fruta da tempestade, eu não consigo não ver ele tendo a fruta do vento, tá? Porque falta essa fruta. E aqui na sombra da Thriller Bark eu tenho o mesmo sentimento. Então assim, Imu ser a sombra é uma teoria legal, só que eu vou colocar aqui para vocês o que eu realmente acredito que é isso daqui. As sombras serem o poder de Imu e dos Gorosei continuam sendo interessantes, mas levantam a pergunta de por que não colocar isso também na entrada do Novo Mundo? Por que não colocar em outros pontos? Piratas do Paraíso não são problema para o governo mundial, convenhamos. O mar se encarrega de grande parte deles, tá bom? Se derem sorte de superar isso, temos bases da Marinha próxima ao Red Line, temos New Marineford na entrada do Novo Mundo, temos defesas sólidas. Então o problema são piratas como os supernovatos que chegaram a Shabold com mais de 100 milhões de recompensa e avançam ao Novo Mundo. Se fosse um poder de defesa de Imu-sama ou para estar observando, ele estaria do lado errado da Red Line. Convenhamos, eu acho que isso quebra grande parte de Imu estaria observando, porque né, paraíso é paraíso. Então eu acredito piamente que a sombra do Triângulo de Florian é um elefante Naitami Norida, uma fêmea da raça de Zunisha, tá bom? E que envolta por névoas aguarda a destruição da Red Line para, por fim, poder encontrar com seu elefante querido que vaga eternamente em uma punição que uma hora vai terminar. Tadinho do Zunisha, né? Tá ficando velhinho, quem sabe não encontra aí o seu amor que está preso do outro lado da Red Line. Se você olhar bem, galera, olha bem esse painel aqui e me diga se não se parece com um elefante. Dá pra você ver a tromba no meio, você pode ver as patas do lado. Se você encontrar as semelhanças de painéis como essa aqui, da chegada de Zunisha ao Wano, o próprio Zunisha também é envolto em neblinas, né? Então, sabemos que Oda tira muito do mundo real, faz paralelos com outros trabalhos para se inspirar. E Zunisha acaba sendo uma clara inspiração da pintura de Salvador Dalí chamada Os Elefantes. E é por isso que a raça oficial de Zunisha, dita pelo próprio Oda, é chamada Naitami Norida. Não, não é a Lili Nefertari, não é a Kui. Ninguém foi transformado nesse elefante, tá bom? O Oda já disse que a raça é Naitami Norida. O que é isso, galera? O nome dessa espécie, quando lido ao contrário no original japonês, significa literalmente elefante semelhante à pintura de Dalí, tá bom? E quando você olha a pintura de Dalí, você vai ver ali que temos dois elefantes gigantescos com edifícios nas suas costas e as pernas extremamente longas, muito semelhantes ao nosso querido Zunisha. Ou seja, 99,9% de chance de ter um segundo elefante e ser o que habita o Triângulo de Florian. O kanji no nome de Zunisha significa Senhor Elefante e aqui nas sombras podemos ter a Senhora Elefante. Quando você dá um confere mais atento nesse quadro aí vai perceber que temos dois elefantes indo de encontro, porém Zunisha não pode fazer isso agora por conta da sua punição, sua maldição de vagar infinitamente sem poder se reencontrar com um outro elefante, o último da sua raça. Na profecia dos Reis do Mar, ficamos sabendo que as baleias cantam em alegria com a volta dos dois soberanos. Zunisha tem a árvore baleia nas costas, o outro elefante pode ter um par dessa árvore também. E uma cidade mítica ainda nas suas costas, quem sabe a cidade Esmeralda, que até agora ninguém encontrou, né? E na pintura de Dalí, você inclusive pode ver que tem os dois soberanos ali também, enquanto os dois elefantes vão em direção a eles, tá bom, galera? Então assim, esse é meu headcanon. Esses dois elefantes estão indo para algum lugar há centenas de anos, um vagando pelo Novo Mundo, cumprindo o crime, e o outro preso
no paraíso, em um nevoeiro, e não pode sair dali. Eles são separados pela Red Line e amaldiçoados a nunca se encontrarem, pelo menos até o amanhecer. O interessante é quando você analisa as sombras do Triângulo de Florian, você pode ver algo que forma realmente a silhueta de um elefante. O que antes se achava ser 3 figuras parecidas com o Umibozu, pode na verdade ser 2 patas e a tromba do nosso elefantinho no meio da névoa. Na descrição da pintura de Salvador Dalí, os enormes elefantes, os maiores e mais poderosos animais terrestres em pé sobre pernas finas, são o símbolo do colosso político nas pernas instáveis da história. Esse é o significado do quadro. E aqui o Oda faz uma analogia com o poder do governo mundial e o fato de que a história verdadeira está oculta por um fino pilar. Seria um belo final para o pobre elefante que está vivo há mais de 1000 anos e pelo menos 800 separado do seu par. Zunisha e o segundo elefante cometeram um crime pelo qual foram ordenados a não se encontrarem. Mas claro que é apenas um devaneio, perdido em névoas de mistérios. Por enquanto, oferendas ao deus do mar continuam a boiar no paraíso para que, com sorte, a névoa branca paire com força hoje, escondendo a face bizarra dos mares com um véu escuro. É legal pra caramba, né? Mas realmente o Oda ele flerta com Imu-sama e a coisa do Mi, mas eu acho que é muito mais na parte visual. Não necessariamente ele tendo o poder do Umibozu sendo essa entidade. Porque tem coisas acima do Umibozu nas próprias lendas que se tornariam mais interessantes. Fora, né, as asas, o tridente, é o diabo, de alguma forma. Não acho que ele vai entrar como Umibozu. E não faz sentido ele ficar olhando pro Triângulo de Flora, né, galera? Por quê? É muito antigo, tá ali há muito tempo. Talvez seja um elefante que está ali preso e não pode sair dali para reencontrar o seu par. Enquanto Zunisha é condenado a andar eternamente, o outro elefante é condenado a ficar parado eternamente. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu acho que esse vai ser a grande explicação das sombras do Triângulo de Florian. Mas e você? O que acha? Coloca aqui nos comentários, quero saber o que você pensa. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui!